Olá, boa noite. Estamos começando a última noite do Workshop IACA, nessa 8ª edição. Mais uma vez, pela graça de Deus, pelo apoio dos nossos parceiros, a Rádio Transmundial, a editora Thomas Nelson, Casa na Árvore Produções, a IB Metrô e tantos outros que têm nos apoiado, divulgando, compartilhando. Nós conseguimos fazer mais uma vez essa edição totalmente online e totalmente gratuita, aqui pelo YouTube do IACA, tentando abençoar e alcançar o maior número de pessoas, igrejas, equipes de louvor, trazendo e falando sobre esse tema tão relevante, a adoração global que começa na igreja local. E hoje a nossa última noite, depois de 2 noites tão abençoadas, com o Bob Fitts no primeiro dia, Soeiro ontem, querido amigo Rodrigo Soeiro, irmão, ontem nos abençoando tanto, e hoje nós vamos ter a alegria de ser ministrados em louvor por esse pessoal muito querido que daqui a pouco vai se apresentar aqui do Candeeiro, que pela agenda de Deus deu tudo certo e eles podem estar aqui com a gente. Depois eu também vou compartilhar uma reflexão, nós vamos ter um bate-papo e muita coisa legal. Você pode aproveitar, colocar aí no chat de onde você está nos assistindo, aproveitar esse momento também para compartilhar o link, mandar o link dessa transmissão para o maior número de pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, abençoadas através desse workshop, através dessa conferência online que a gente preparou com tanto carinho. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Marco e fica com vocês então para o louvor, para essas músicas maravilhosas, para quem não conhece o trabalho conhecer, apoiar e compartilhar. O pessoal do Candeeiro, Ana, Midian, Marco, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Abriu a janela e o sol nasceu. Surgiu a esperança de viver. Ouviu, falou, pregou na dor. Sentiu o amargo do amor. Eita! Pessoal que está em casa, que legal participar aqui do encerramento do 8º Workshop IACA. A gente está muito satisfeito. Me chamo Marco Teles, essa aqui ao meu lado é Ana Heloísa, essa aqui ao meu lado esquerdo é Midian Nascimento, aquele ali é o Norton Pinheiro, aqui atrás nós temos o Rodolfo, da banda Ipona, aqui nós temos Daniel, da banda Catarina Vambora, e aqui nós temos Felipe da Guia, da banda Calmará. Então cada um aqui tem sua própria carreira, mas todos nós pertencemos a um selo de música nordestina chamado Coletivo Candeeiro. E somos apenas uma parcela, né? Ao total nós somos 16 artistas de muitas regiões do Nordeste. Espero que vocês que não conhecem o Coletivo Candeeiro e não conhecem a música feita por cristãos nordestinos, vocês possam se sentir motivados a fazer isso a partir de agora aqui, dessa nossa participação nesse momento legal de louvor. Vamos para frente com essa canção legal e bonitinha chamada Maratsá. Andei aqui só pra encontrar você.
fogo pra tu me ver. Não tem mar pra me acalmar, só sossego ao te encontrar. Me diz onde que tá você. Iradeia, Maratissa. Oi, oi, oi. Iradeia, Serirama. Iradeia, Maratissa. Oi, oi, oi. Iradeia, Serirama. Deixasse um rastro e eu segui, mas toda a trilha voltava aqui. Onde eu fui me aventurar, bobo era esse lugar. Andei, voltei, tu tá aqui. Tantas voltas eu dei pra no fim tu me achar. No fim tu me achar. Teu destino me laça em Belém do Pará. Belém do Pará. Se tu sai não tem mais nem sentido cantar. Sentido cantar. És meu Deus, minha show, faz tão fé, cresce lá de are. Iradeia, Maratissa. Oi, oi, oi. Iradeia, Serirama. Iradeia, Maratissa. Oi, oi, oi. Iradeia, Serirama. Deixasse um rastro e eu segui, mas toda a trilha voltava aqui. Doida eu fui me aventurar, bobo era esse lugar. Andei, voltei, tu tá aqui. Tantas voltas eu dei pra no fim tu me achar. No fim tu me achar. Teu destino me laça em Belém do Pará. Belém do Pará. Se tu sai não tem mais nem sentido cantar. Sentido cantar. És meu Deus, minha show, faz tão fé, cresce lá de are. Tantas voltas eu dei pra no fim tu me achar. No fim tu me achar. Teu destino me laça em Belém do Pará. Belém do Pará. Se tu sai não tem mais nem sentido cantar. Sentido cantar. És meu Deus, minha show, faz tão fé, cresce lá de are. Iradeia, Maratissa. Oi, oi, oi. Iradeia, Serirama. Iradeia, Maratissa. Oi, oi, oi. Iradeia, Serirama, Serirama. Muito bom. Esse é o nosso o iê, iê, iê do Nordeste. É Iradeia Maratissa, entendeu? É só um vocalize, só um solfejo, tá, gente? Não é nada coisa do... É só uma forma do nordestino se expressar emocionalmente diante do seu Deus. Nós vamos agora para uma canção da banda Ipona, que está aqui representada pelo seu vocalista e compositor, Rodolfo. A canção Pra Sempre, que fecha o projeto dedicado a Tulipe. Então vamos cantar essa canção. Nada que nos há de separar. A glória, teu é o poder pra sempre e sempre. Amém. Amém. Nós reconhecemos que Tua é a glória e o poder por tudo que fizeste, sobretudo pela majestosa obra da reunião de todos os santos, de toda tribo, de toda língua, povo, raça e nação, para Te adorarem cada um com sua peculiaridade, com seu sotaque, com suas cores, com suas danças, com sua linguagem. Obrigado por essa obra incrível que trouxe o Nordeste também para diante do Senhor. E essa canção agora pertence ao disco Vivente, da Ana Heloísa, lançado muito recentemente, no primeiro semestre do ano. E convido você a se aventurar e ouvir o disco inteiro. Uma reflexão
muito poética e muito agradável sobre a brevidade da nossa vida, sobre a finitude do ser humano. Anelô arrebentou. Obrigado pelas suas canções, viu? Vamos cantar uma delas aqui. Os pés fraquejam, os joelhos tremem e vacila o caminhar. Vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar, vejo um coração com um amor tão firme e nele eu posso confiar. Se uma tempestade vier destruir o castelo de areia que eu sou, tu és a rocha dentro de mim. Fraquejam, os joelhos tremem e vacilam o caminhar. Vejo uma pedra, um porto seguro, nele eu posso me apoiar. Quando os sentimentos são tão obscuros que eu não posso decifrar, vejo um coração com um amor tão firme e nele eu posso confiar. É imutável e não muda de lugar, contrariando a lógica, me escolheu para morar. Tu castelo forte, eu a me desmoronar, mas não veio para deixar tudo como está. Veio para me moldar, mas não veio para deixar tudo como está. Veio para me salvar. Amém. Essa próxima canção continua falando pra gente sobre nossa fragilidade, só que agora na linguagem de Norton, né? Norton tem um disco chamado Alma Nua e a canção que nós vamos cantar pertence a esse álbum e fala sobre nossa fragilidade também. Enfatiza um pouco mais o quanto nós precisamos nos apoiar, nos aportar,
em um porto mais seguro do que nós mesmos. Velho livro desgastado, descartável, eu já perdido, fui achado e comprado pelo Deus. Graça, eu não tenho nada, vivo pelas praças como um mendigo a procurar o amor. Cura toda essa ferida, mostra-me a saída. Eu quero viver do teu amor, juntando tudo que eu sou. Sobrou um pobre pecado. És a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme e eu com meu barco estou à deriva. Me deixa portar e me peça de sair. Não tem viver sem ti, eu vi. Deixa apontar, e se eu quiser fugir, me lembra quem tu és de novo. És tu meu barco a navegar no mar de mim, firme, terra firme, meu alento. Depois da bonança, a tempestade me faz sorrir. Tô no teu barco e o que eu preciso é só Deus, tu e o vento. Tu és a minha rocha, o meu alento, o que eu preciso. Tu és a terra firme. Eu com meu barco, Nunca estou estou à deriva. deixa E me impeça de sair. Não tem viver sem ti. deixa E se eu quiser fugir, me lembra quem tu és. E me peça de sair. Não tem viver sem ti. E
E a última canção da nossa participação aqui, mais uma vez, obrigado a todos da IACA que nos convidaram, que aproveitaram essa oportunidade de Deus e nos esticaram até o evento de vocês na nossa estadia aqui em São Paulo, nossa curta temporada aqui em São Paulo. Obrigado de verdade. Essa última canção se chama Até Sozinho e pertence ao meu último álbum, Amado Timóteo, que é um sermão musical baseado, é um sermão, na verdade, do 4º capítulo da 2ª carta de Timóteo. E é isso, gente. Essa música fala que caminhar no Evangelho é ir seguro até sozinho. Ir sozinho foi o que o Nordeste fez por longos anos na música cristã, mas não mais. O Coletivo Candeeiro está aqui para dizer que chega de andar sozinho. Mas mesmo quando andávamos sozinhos, Ana Heloísa lá no Rio Grande do Norte, Rodolfo lá no Cabo de Santo Agostinho, Midian lá na feira de Caruaru vendendo roupa, Norton lá no Piauí, coitado, desidratado, sem vitamina, da Guia, eu, Daniel em João Pessoa, Juliana em João Pessoa, Ramon na Bahia, Julinho de Telica em Natal. Quando nós andávamos dispersos, Samuel Palmeira lá em Sergipe, cada um de nós no seu lugarzinho disperso ali, a gente sobreviveu, nós e tantos outros que eu não sei nem o nome. Mas agora o Coletivo Candeeiro está aqui para dizer que está na hora de andar em coletivo. Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro sozinho. Sei em quem eu creio, estou certo de que Ele tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Vem olhar de perto e provar da alegria que é. Vem acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Amém. Se você estiver sozinho aí, distante, assistindo isso, calma, vai dar tudo certo. Caminha, daqui a pouco você vai estar de volta no coletivo. Um abraço a todos aí, obrigado Marinone, obrigado IACA. Nos encontramos na jornada. O Momento RTM é o informativo da Rádio Transmundial. Às vezes, em nossa rotina, temos pouco tempo para aprender da palavra. Pensando nisso, a RTM traz uma ferramenta excelente para o seu momento de meditação e devocional. O presente diário é a solução ideal para te orientar nos estudos da palavra. Separando poucos minutos do seu dia, você pode ter um momento de devocional em qualquer lugar. Nós acordamos
6 horas, um pouco antes das 6, e eu vou para a cozinha em seguida fazer o nosso chimarrão de todos os dias, e depois do chimarrão nós fazemos a nossa hora silenciosa, lendo tanto a Bíblia quanto o presente diário do dia. Nós temos ainda um período de oração, tanto nos motivos que estão nos nossos calendários de oração, para que realmente Deus faça a sua vontade em tudo aquilo. Com o presente diário, você tem uma leitura simples e profunda, pronta para te edificar e te orientar a qualquer momento. Então, com essa vantagem, a gente pode de manhã cedo ter esse momento maravilhoso de contemplação, de adoração, de intercessão, lendo a palavra e levando amigos e queridos a Deus em oração. Criar o hábito de buscar a Deus mudará o seu dia, seu comportamento e te orientará em diversos momentos da sua rotina. Leia o presente diário e seja edificado dia após dia. Saiba mais em transmundial.org.br/presente diário. Estamos aqui na terceira noite do Workshop ACA, nessa programação tão especial, terceira e última noite. Eu espero que esteja abençoando a sua vida. E você que acompanha o IACA sabe que a gente sempre procura ter esses momentos de bate-papo, de conversa. Inclusive, foi isso que deu origem ao nosso podcast, o hashtag Adoração, que você encontra na versão em áudio pela Rádio Transmundial, a versão em vídeo no canal do YouTube aqui do IACA. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial com a Adai Music e também com o pessoal do Candeeiro em seguida, falando sobre a produção de música a partir da igreja local e como isso é importante na vida cristã, na adoração e como isso faz diferença na nossa vida. Então, direto aqui da Adai, eu tenho a alegria de estar com a Gislaine, que é uma das ministras, compositoras da Adai Music. Ela vai se apresentar. Boa noite, Gi, seja bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente. Graça e paz, alegria minha de poder estar aqui, gente. Como o Rê falou, eu sou a Gislaine Rodrigues, sou ministra de louvor aqui da nossa comunidade Adai. Também sou uma das compositoras, atualmente também atuo como supervisora dos nossos times de louvor. E é maravilhoso, né, gente? Esse mundo aqui. Não, isso é super importante e é interessante porque quando eu estava pensando, primeiro eu pensei no tema do workshop e aí me veio a Adai de cara pelo trabalho que vocês têm realizado com a Adai Music de produzir a partir da igreja local, né? Produzir canções que refletem a realidade da igreja local. E eu queria que você como uma das compositoras, como é que é isso, Gi? Como é que funciona assim, essa anteninha ligada no dia a dia, esse processo, talvez hoje já até assim, olha gente, fiquem ligados, vamos compondo, vamos reunir os compositores. Como é que tem sido esse processo de cantar a vida da igreja a partir da própria igreja local? Olha, Rê, é muito bonito, né, isso que a gente vive assim como a Adai, porque existem pesquisas que provam, né, que às vezes o que a gente ouve num sermão, 2 horas depois a gente já não se lembra. Mas uma música que a gente aprendeu com 3, 4 anos de idade, a gente canta até o fim da nossa vida, porque a música tem esse poder, né? Então, na Adai a gente tem vivido muito isso. Às vezes o pastor vem e prega um sermão, e isso gera uma conexão tão forte, isso gera uma mensagem tão forte de Deus na nossa vida, que isso se transforma em música, né? Vou dar 2 exemplos aqui bem simples, assim, quando nós nos mudamos para esse auditório. O primeiro sermão do nosso pastor aqui foi lá em Êxodo, né, que diz que Jeová é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E através desse sermão, conectou tanto a igreja, foi um sermão que trouxe tanto a presença de Deus, que surgiu a nossa canção que se chama Minha Confiança, que pode cantar um trechinho, Rê? Pode, claro que pode. Jeová Nissi, minha bandeira és, minha confiança está em ti. Então saiu, né, essa letra. E um exemplo mais recente é a Conferência Adai, a Conferência Flores, inclusive, que a gente teve esse ano. Que é a Conferência de Mulheres. Conferência de Mulheres, com o tema Destemida. E esse ano nós tivemos 2 composições em cima desse tema. Então, isso gera muita conexão, muita individualidade também em cada membro, de conseguir traduzir em música tudo aquilo que Deus está querendo passar no tempo para a igreja. É isso que eu ia te perguntar, desculpa te interromper, que é isso que eu ia te perguntar, que aí você já emenda na sua resposta. Você sente uma resposta diferente nas pessoas, como ministra agora? Vocês cantam coisas da igreja global, vocês cantam coisas da igreja brasileira, o repertório de vocês é um repertório muito legal, eu já estive aqui em vários cultos, mas você sente que quando vocês cantam algo que foi composto aqui, que foi feito aqui,
A igreja tem uma coisa diferente? Você sente isso? Tem sim, Rê. É impressionante como a igreja responde a essa mensagem cantada, como isso faz sentido, sabe, para a igreja, como a mensagem traduzida em música traz essa inspiração, sabe? É muito bonito ver como o coração das pessoas se abrem quando você realmente canta o que foi pregado teologicamente ali, sabe? A mensagem de Deus para esse tempo, né? Então é muito bonito a igreja viver isso. Isso é muito legal. E aí, Gê, eu queria te perguntar o seguinte. Às vezes as pessoas falam, pô, mas a minha igreja não é a ADAI. As pessoas que estão nos assistindo, às vezes tem pessoas que estão no interior do interior, uma estrutura pequena, uma igreja como a minha, por exemplo, uma igreja em plantação, e às vezes a pessoa se sente desmotivada, ela acha que ela precisa ter algo, estar de tal tamanho, e não, né? Eu acho que, como é que você diria, assim, com um conselho para o pessoal que, poxa, comece, né? Como é que você diria esse processo de compor, de reunir o pessoal, de supervisionar, de acompanhar, de incentivar, porque também não é do dia para a noite que vai chegar com uma música maravilhosa, as coisas vão acontecendo. Então, eu queria que você desse algum conselho para a igreja, para ministros que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos assistindo, para começarem também a compor nas suas igrejas locais. Sim, amém, Rê. Gente, estar sensível à voz de Deus. Estar sensível à mensagem que Deus quer passar na sua igreja local. E tem uma coisa que toca muito o meu coração, Rê, que é a mensagem de Cristo para a Igreja Universal, né? Porque quando você para analisar, quando você para assistir cultos da Austrália, a gente gosta muito de assistir as nossas igrejas que a gente traduz músicas também, e a gente percebe que em determinado tempo, a mesma mensagem que Deus está trabalhando do outro lado do mundo é a mesma mensagem que Deus está trabalhando aqui. Porque nós somos uma igreja local, mas ao mesmo tempo a gente é a Igreja Universal de Jesus. Então, essa mensagem, Rê, essa motivação precisa partir da sensibilidade do que o Espírito Santo está falando para a igreja nesse momento. É sobre fé, é sobre esperança, é sobre força, é sobre cura, né? Então, a gente precisa ter isso. Por mais que na nossa igreja local a gente às vezes não enxergue essa inspiração, o Espírito Santo está falando uma mensagem agora, nesse exato momento, para a igreja dele no mundo todo, universalmente, né? Então, quando a gente se dispõe a estar sensível a essa mensagem, a voz de Deus vai soar no nosso coração. Então, é bem aquilo, né, Rê? Desperte o dom que há em você. Faça a sua oração, faça a sua parte de leitura, de conhecimento, de ter composições teologicamente cristocêntricas. E aí, o Espírito Santo vai trazer, né, Rê? Isso é muito legal. Você estava falando aqui, eu estava lembrando que no workshop do ano passado, o Paul Baloche, que eu coloco entre os 5 maiores compositores cristãos dos últimos 30 anos, eu perguntei para ele como era o processo de composição dele, e ele falou que as canções dele são literalmente canções globais. Abra os olhos do meu coração, Sing Out, que foi cantada no mundo inteiro através do Ronquenole, e tantas outras que ele fez. Aí ele falou assim que ele imaginava ele na igreja dele, local, e ele dava bom dia para as pessoas. Ele falou, você imaginava eu entrando, e eu falava, oi fulaninha, oi Beltrano. E é tão legal isso, porque a gente tem acho que muita gente quer o global e despreza o local. Mas é no local que, eu tenho certeza, e acho que eu queria te perguntar para a gente já caminhar para o final, é justamente isso, o feedback das pessoas que você conhece, que são seus amigos, que você, às vezes conhecem você há muitos anos, e que falam, olha, eu fui muito abençoado, você vê que a pessoa é edificada, isso faz muita diferença, né? Faz sim, Rê. E esse feedback é tão bonito porque é exatamente isso que você falou. A igreja, ela responde. A gente já teve essa experiência aqui algumas vezes, inclusive alguns domingos atrás. Nós fizemos uma canção que ainda não foi lançada, está em pré-produção praticamente, mas a gente ministrou na igreja antes dessa canção entrar em estúdio. Porque é exatamente isso. Essa mensagem, ela precisa vir primeiro na sua igreja local. Como Você precisa ver como é que vai ecoar, né? Como é que essa canção vai ecoar no coração das pessoas? Vai ter esse feedback? Ou, de repente, alguém vai falar, nossa, ficou atrapalhado, ficou estranho, né? Ou não conectou, ou não gerou aquela atmosfera que a gente esperava com aquela mensagem. Então, a gente também precisa estar atento a isso, né? É na nossa igreja local que a gente precisa começar a dar fruto primeiro. É muito isso que você falou, não adianta a gente pensar que a nossa música vai chegar a todos os cantos do Brasil se dentro da nossa igreja local a gente não tem essa conexão com os nossos irmãos, esse olho no olho de, uau, hoje eu fui muito abençoada por essa canção, eu ouvi Deus falar comigo, né? Então é exatamente isso. Olha, se tem uma coisa que eu tenho aprendido, Gi, é o meu desejo para a Dai Music, que Deus já tem abençoado, já tem levado essa mensagem a
tantos e tantos lugares, muito mais do que vocês, eu tenho certeza, imaginavam, sonhavam, mas é aquilo, né? O encorajamento de que todos os grandes líderes de louvor, compositores, todos, sem exceção, e a gente tem ouvido aqui nos dias do workshop algumas entrevistas que eu fiz, o Brian Doerksen, que o maior compositor da história recente da Vineyard, que compôs Vem Esta é a Hora, ele falou, eu sou um cara muito simples, que Deus deu o privilégio de algumas pessoas cantarem as minhas canções. Eu falei para ele, eu acho que foi um pouquinho mais do que algumas pessoas, né? Porque as suas canções são cantadas no mundo inteiro. Mas é isso, né? Nunca esteve no coração. Então, que Deus abençoe muito, que muitas canções lindas venham e que vocês abençoem a igreja local, a igreja brasileira e a igreja global, viu? Deus abençoe. E a gente continua aqui com a programação do Workshop IACA. Como parte da nossa programação aqui no Workshop IACA, você já sabe, a gente sempre produz essas conversas, esses momentos para a gente trocar ideias, e eu tenho certeza que se você não conhecia o pessoal do Candeeiro, você se apaixonou. É um trabalho maravilhoso, incrível, bem feito, autoral e muito local, no sentido, muito regional, melhor dizendo. E a gente vai ter esse momento de bate-papo com todos eles aqui, o Marco vai me ajudar a distribuir, né, Marco? Porque assim, eu sempre falo uma coisa, né? O pessoal fala muito assim, a igreja, eu estava falando isso aqui no off, né? Que a música cristã brasileira ela é muito dividida assim, né? Dos apoiadores das versões e gente que adora e ama, e gente não sou brasileiro e tal. E eu muitas vezes não entro muito nessa onda de brigar, porque eu acho que a gente pode viver nos dois mundos e desfrutar o melhor das duas coisas. E às vezes a gente olha muito o que o global está produzindo, a gente já tem falado sobre isso aqui nesse workshop, nessa conferência, sobre como a igreja global afeta a gente também. Nós temos que estar ligados no que Deus está fazendo no mundo, mas o que eu amo em vocês é essa luta por essa identidade, né, a partir da realidade de cada um. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse início dessa proposta do Candeeiro, que une todos vocês, que são muito diferentes, são de lugares diferentes, tem diversidade de som, de tudo isso, quem conhece, quem ouve o som de vocês sabe disso, mas ao mesmo tempo tem algo que unifica. Exatamente. Na hora que eu vou falar, posso, mas esse lance que eu estava falando sobre a galera acaba polarizando, né? Tem aqueles que, vamos fazer música altamente universal, linguagem universal somente, é o que vinga, é o que cola na igreja, é o que dá certo no culto, né? Não é nenhuma questão que é porque eu gosto da linguagem universal, do pop, ou da Hillsong e tal. É pragmatismo. É pragmatismo, porque dá certo no culto, que eu já acho isso aí não é legal. É mesmo que eu ouvi os reformados, mais antigos, mais puritanos, dizendo que o que cola no culto é o que dá certo no culto, o que cabe no culto é aquela música mais sofisticada, aquela linguagem mais europeia dos séculos passados. Aí ele vai dizer, não é minha preferência, é porque é o que é. Não, é a sua preferência. É a minha crítica ao princípio regulador do culto. Exato. Que parece que a cultura europeia do século XVI é neutra, parece que os apóstolos viviam naquela cultura. Exatamente. Então assim, o coletivo Candeeiro, ele tenta aproveitar o máximo da pluralidade sonora que a gente tem no nosso Brasil e no mundo, né? É claro que, você falou, né, tem uma coisa que nos une, porque embora o nosso som seja bem diverso, aqui você vai ter a Ana Heloísa e eu, por exemplo, que temos uma sonoridade muito mais voltada para o americano, para o pop e tal. Você vai ter também uma Midian, uma Camará, que vai ter uma linguagem muito mais voltada para o jornalismo, o Julinho que está aqui, por exemplo. Você vai ter o Rodolfo, que fica no meio do caminho entre eu e Midian, eu, Ana Heloísa e Midian e Camará. Por quê? Porque tem uma coisa, um elemento pop ali, mas existe também uma influência do rock brasileiro, da utilização de metal na formação estética do rock. E aí você vai lembrar você vai lembrar da Ciranda de Pernambuco, você vai lembrar enfim, um monte de coisa. Você vai ter um rock, que é o caso da Catarina Vambora, o Daniel tá. Você vai ter uma coisa bem diferente, bem britânica, que é a música do Norton Pinheiro. O que une a gente, no final das contas, e a gente não sabe exatamente descrever isso, então a gente chama de Maratsá. A gente acha que existe algo que une o Candeeiro, que é esse Maratsá, essa linguagem, né? Que é uma ideia que começou até por parte do próprio Dagui. Ele é o autor de Maratsá, a música de Midian. E aí todo mundo pergunta, o que é Maratsá, o que é Maratsá? No final das contas a gente acabou dizendo, Maratsá é o que a gente faz, que é uma mistura de tudo e uma valorização da nossa própria linguagem, né? É uma expressão de louvor a Deus que usa a nossa linguagem nordestina, mas que aproveita cada elemento de estética musical
que nos construiu, né? Então é bem bacana isso. Até porque, né, o processo de inspiração bíblica, em nenhum momento Deus arrancou a cultura das pessoas e enfiou alguma coisa lá, né? É uma coisa dinâmica, a gente fala de inspiração dinâmica, né? Quer dizer, e aí, Ana, o Marco estava falando aqui, eu queria te ouvir, porque a gente às vezes fala assim, o som pop é o que a igreja canta, e todos vocês eu acho que tem o chão da igreja local, da comunidade, e a experiência, quem quiser compartilhar depois, a Ana pode começar, mas assim, da experiência de vocês cantarem esse tipo de som, e ver a resposta da igreja, quer dizer, você vê, a igreja canta, a igreja consegue, a gente, às vezes, o Stênio Março falou para mim esses tempos atrás, assim, numa gravação de podcast, às vezes a gente nivela muito por baixo a igreja, a gente acha, a gente subestima as igrejas, né? E eu queria um pouco dessa experiência de vocês com a recepção do som de vocês. Aqui mesmo a gente teve uma experiência muito interessante, que foi quando a gente foi tocar na igreja ali de Perdizes, né? Do Fábio Sampaio, na Presbiteriana. Isso, a gente estava montando o repertório e aí Marco sugeriu assim, vamos começar no primeiro bloco, vamos botar o Maratsá? Vamos botar Zabelê, que é uma música da banda do Felipe da Guia, né? E aí a gente ficou assim, será, assim, como é que a igreja vai receber? Porque são músicas diferentes, são músicas que a gente não diria que é congregacional, no nosso entendimento, né, mais tradicional, vamos dizer assim, do que é ser congregacional. Mas quando a gente tocou, e Marco também fez uma explicação, né, de o que Zabelê fala, o que Maratsá fala, e como isso se conecta com o evangelho, a gente viu a igreja cantando no domingo de manhã, né? Eu me lembro, inclusive, recentemente de uma story que eu vi, de um pessoal tocando uma música do meu primeiro disco, Canções Peregrinas, uma música chamada O Semeador, que é uma música bem raiz, assim, bem nordestina mesmo, e eu não esperava ver isso na igreja. Então, eu acho que a experiência que a gente tem enquanto candeeiro as músicas que a gente faz entram na nossa comunidade local. Na minha igreja mesmo, eu tenho uma canção que é um baião, e não foi nem eu que pedi, porque eu ficava assim, nossa, minha igreja é tradicional, não vou querer tocar um baião aqui. E tocaram num culto de jovens. Ana, você falando, Pesaninho, não sei quem pode compartilhar, você falou assim, o que a gente considera congregacional, mas o que a gente, até foi um bate-papo meu com o Júlio, que amanhã vai dar oficina sobre isso, inclusive aqui no workshop do Júlio da Purpose. O que é congregacional muda de lugar para lugar, de tempos em tempos, né? Também. A gente não mantém o mesmo padrão. O que é congregacional hoje, em 2020, não era congregacional em 1990. E quem é essa pessoa que dita isso, né? Quem que dita isso, quem que classifica, né? Isso é complicado, Tem alguém né, Marco? que reflete muito sobre isso, que é o próprio Felipe da Guia, né? Ele é uma pessoa mais encasquetada com esse assunto do congregacional, talvez por ser altamente fora da caixinha. E é uma pessoa que compôs Aportar. Você ouviu Aportar no louvor aqui que a gente tocou, né? Muito congregacional, né? Qualquer pessoa que elege o que é congregacional ou não, diria que manda para o comitê para ver se o comitê aprova. O comitê, seja ele formado por quem quer que seja, aprovaria fácil Aportar. Mas ele também fez Maratsá. Ele também é o autor de Maratsá. Então ele é esse ser fluido, né? E bimusical, né? Por assim dizer, e que pensa muito sobre o que é transmusical. E aí é legal ouvir as reflexões dele sobre isso. Felipe, o que você acha sobre isso? Sobre essa questão congregacional, que às vezes alguém de algum lugar fala, isso não é congregacional, tá? Mas para quem, em que lugar, em que cultura, em que momento? Como é que você reflete um pouco do som que vocês mesmos fazem? Sim, então, eu acho que apesar de você acertar bem falando que não tem uma coisa que é congregacional, um conceito, mas a gente sabe bem que tem um jeitinho, que tem uma forma de fazer música que ela pega mais fácil. A gente sabe bem disso. Uma fórmula musical, né? Sim, tem essas fórmulas. E essa fórmula de tempos em tempos muda, mas normalmente tem, né? E tipo, a forma que alguns de nós fazemos, às vezes ela é baseada, às vezes ela tem um pouco dessa forma que está aí rodando, e às vezes ela não tem. Então, mas quando o assunto é música congregacional, eu de fato sempre tive problemas com isso, muito inspirado pelas ideias do Marco, né? Quando ele começou a falar... Isso não é uma coisa boa, né? Provavelmente. Mas eu também acho que não sou boa influência para você. Isso é uma música da minha cidade. Eu não sou boa influência para você. Ó só. Sério. Enfim, a gente teve uma comunidade, eu acho que essa é a minha maior experiência com música congregacional, né? A gente teve uma comunidade e nessa comunidade eu pude experimentar essas coisas. Eu pude experimentar, tocar Gladys Cabral, tocar outros ritmos, e aí na prova, na prática ali, no culto... No experimento. Você viu se era ou não era. Eu usei essa igreja de laboratório, não sei nem se perdoa Deus, mas foi isso que a gente fez. E lá a gente viu senhoras cantando
músicas do Gladir, as senhoras pediam, falavam aquela música lá do universo do Gladir e tal, canta ela de novo que ela mexe demais comigo. Então, tipo, eu já tinha essa suspeita de que o ministério de louvor é que tinha problema, sabe, com uma música diferente, assim. Era o ministério de louvor. Era muito mais preferência, preferência, gosto pessoal, né? E a outra coisa, assim, que me deixava bem reflitão era o lance da música brasileira, né? Eu também não quero ser o chato de galocha, que a música brasileira eu adoro. Só pode música brasileira. Não, pelo amor de Deus, eu adoro o U2, adoro o Hillsong, eu curto pra caramba essas coisas. E mais olhava para tudo que acontecia no país, na música cristã, e pensava, poxa, e o meu país, sabe? E aquela música que eu ouço na universidade, por que ela também não tá na igreja? Ela mexe tanto comigo lá dentro da universidade, ela mexe tanto com as pessoas que eu estudo música na universidade. Estou terminando. E eu falava, essa música é altamente emocionante, altamente didática, os mesmos pré-requisitos que tem a música da igreja. Por que essa música não está lá? E aí eu ficava pensando nisso e comecei a colocar. E agora o Candeeiro amplificou todo esse nosso experimento. Agora esse experimento virou nacional e parece que está deixando de ser um experimento. É verdade. Ele de fato está entrando... Não, é algo que já está se solidificando, né? Sim. E aí a gente estava até falando do Tom Brooks aqui em off, que a gente passou a conversa minha com o Tom Brooks, que foi o cara que deu esse som. Diante do Trono, Renascer Praise, Hillsong dos anos Ronquenole, dos anos 90, Integrity Music. E eu falei uma coisa para ele que eu falei, ele disse, algo que me incomoda muito é o imperialismo norte-americano. Ele como norte-americano falando, a gente botou na cabeça que a nossa cultura é melhor do mundo. Já achei ótimo. Segunda coisa, ele falou, a gente sempre teve a preocupação, e os projetos da Integrity Music provam isso, de ir nos lugares e trazer o som daqueles lugares. Eles gravaram dois projetos na África do Sul com líderes de louvor sul-africanos. Gravaram no Brasil com o Asaf Borba gravou com eles, aqui com músicas próprias, algumas versões. Eles sempre tiveram esse cuidado lá na Coreia do Sul. Eles gravaram na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, com líderes de louvor sul-coreanos. Então, quer dizer, é uma coisa que eles sempre procuraram e muitas vezes a gente mesmo não tenta fazer, né? A gente já tenta entrar no pacote, né? Isso que você está falando. Por que isso mexe com a gente? E eu acho que essa coisa da nossa raiz, quando a gente canta o Gladir, Stênio, o VPC, tanto historicamente, o Pimenta, Guilherme, tantos outros, as músicas de vocês, isso é algo que está dentro da gente, né, Felipe? É um negócio meio maluco, né? A gente não precisa pensar para ter isso. Mexe com a nossa identidade, né? Na música... Estudando também na universidade, eu acho que Daniel também sabe disso. A música folclórica de vários países, ela tem uma coisa que mexe com o nosso emocional e tal. E quando você vai dar aula de música para criança, você usa isso, né? Você usa esses parâmetros para afetar a mente daquela criança. Então, pois é. E aí eu queria perguntar para vocês, e eu não sei quem não falou ainda quiser falar, Marco, por exemplo, como é que o Felipe falou, né? A gente está deixando de ser um experimento e está se tornando algo que realmente aconteceu. E, se eu não me engano, vocês fizeram 2 anos de Candeeiro, foi isso? 2 anos. Eu acho que eu vi na rede social alguma coisa assim. E quer dizer, já deixou de ser um experimento e agora é algo que está se solidificando. E como tem sido a recepção de vocês com essa bandeira da música nordestina, e quais são o olhar daqui para frente agora? Como é que vocês estão planejando daqui para frente, né? Eu vou começar falando assim, mas eu acho que qualquer um pode completar, porque cada um aqui tem também a sua própria carreira, assim, o que planeja para frente, né? Mas, primeiro, eu ainda não consigo acreditar nessa coisa de que a gente aconteceu. A gente vem conversando sobre isso esses dias, né? Porque a gente se encontrou com o Baruch agora há pouco e ele falou repetidas vezes, né? Porque daí aí aconteceu, né, minha gente? A gente aconteceu... Vocês sabem que vocês são reconhecidos aqui, né? Vocês são famosos, eles usam o termo famoso e diz que aconteceu. Aí teve uma hora que eu falei assim, peraí, mas o que aconteceu é o quê? O que aconteceu? Se for dinheiro na conta, não entrou. Né? Se for... Inclusive, manda o Pix. Mas assim... eu ainda não acredito na coisa do aconteceu. Não acredito mesmo. Eu ainda acho que nós somos das vielas e da periferia da música. E eu tenho o maior orgulho disso. Tenho até medo desse aconteceu significar sair da periferia musical e tornar-se alguma coisa mais sofisticada e, enfim... Mainstream. Mais mainstream. Enfim, os nossos artistas mais ouvidos estão na casa dos 20 mil e são apenas
João mandou, e eu estou com 19, então pense. Os demais estão ali na casa dos, sei lá quantos, 10, 5, 2 mil ouvintes mensais do Spotify. Então veja, esse para mim é o meu termômetro, para mim não aconteceu nada assim, né? Nada também é demais, a gente está sendo ouvido, tem pessoa aqui acolá ouvindo a gente, isso me anima muito, me anima bastante assim. E próximos passos, eu não sei, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que está faltando para o candeeiro? Eu acho que mais importante aí do que saber os próximos passos é saber o que se quer ser como ser humano, né? Tipo, como artista e tal. É isso que eu reflito. A vocação divina de cada um como artista, né? Pois é. Eu vi um trecho de Huckmark, aí eu fiquei lendo várias vezes aquele trecho ali. Ele diz que a pessoa que descobre que na igreja não tem arte, ela olha para a fé e fala, essa fé tem um defeito. Se a arte, toda essa beleza do mundo não está aqui dentro também, se a minha igreja... Esse povo que diz que conhece Deus não tem arte... Pois é, aqui, não consegue se relacionar com essa beleza criada por Deus lá fora, aqui dentro tem algum defeito, né? E tipo, só o fato de trazer essa arte bela que toda a minha região tem para dentro da minha fé, para dentro do que eu acredito ser a verdade absoluta sobre o mundo, só isso eu já começo a olhar para isso e falo, talvez essa seja a minha vocação. Os próximos passos eu também não sei, eu também não acho que a gente aconteceu como o Marco, tipo, aconteceu, eu não sei, mas fazer isso me faz bem. Me faz bem, me faz feliz e me faz... Mas, ô Felipe, aí que tá, o Daniel quer falar, se puder compartilhar, só compartilhar, fazendo uma interação, a gente no universo musical, no universo digital, a gente olha para os números e fala, 2 mil, que a gente fala, pô, é pouco. Aí um amigo meu esses dias falou para mim, tenta pensar numa sala, que eu falei, porque esse vídeo aqui e tal, não sei o que, tinha 250 visualizações. Aí ele falou, mas pensa que são 250 pessoas sentadas numa sala, te ouvindo e conversando sobre isso. E aí já fala, pô, caraca, 5 mil, 10 mil, 2 mil, estão ouvindo essa mensagem, estão replicando. Quando você traz para a vida real, você sabe que na sua igreja local, uma vida que foi impactada, gera transformação. E aí você fala, puxa, né, Daniel, eu me lembro, você fala assim, puxa, eu relembro o meu coração que às vezes os números não são números só, são pessoas, são vidas, são perspectivas que alcançam um cara, um artista que daqui a 30 anos vai estar produzindo coisa, vocês vão falar, caramba, uma criança hoje que daqui a 30 anos pode estar produzindo coisa muito legal, né? Exato. Você começou a falar um pouco do que eu ia dizer sobre o parâmetro, né? Não, me ajuda. Mas a questão do parâmetro, né? Porque assim, como você falou, uma pessoa só, nós somos influenciados por caras que não estouraram. E a gente já está conseguindo fazer um grande trabalho, sabe? A gente é influenciado por Estênio Márcios, por Eduardo Mano, pessoas que não estouraram, que o grande Brasil não conhece, né? Não canta na igreja. Então, isso é um ponto. E outra, eu não acho essa questão de acontecer ou não, como se fosse uma chave que vira, eu acho muito complicado falar isso, porque qual um dos propósitos principais do candeeiro é influenciar, além da gente cantar a nossa verdade do nosso jeito, né? É influenciar pessoas e igrejas a fazerem isso, sabe? É influenciar igrejas do Nordeste a cantar as suas próprias músicas, do seu sotaque, do seu jeito. Então, assim, é que nem um missionário. Como é que o missionário aconteceu? Se ele evangelizou um cara ou quando ele evangelizou 1000? Não dá para saber. O padrão acaba sendo muito... Aliás, graças a Deus, eu tenho tido a oportunidade de conversar com gente, desde o Stênio até gente no mundo inteiro. Me impressionou muito o Marcos Witt. O Marcos Witt, cara, o maior líder de louvor da América Latina, um cara que envolve milhões de pessoas. Aí o Marcos Witt falou assim, Renato, tudo que eu queria... Ele falou, eu nunca pensei em fazer sucesso. Ele falou, tudo que eu queria era que os jovens da minha geração, da minha idade, cantassem com alegria para Deus, porque ele falou, era uma música chata pra caramba, que as pessoas ficavam meio caídas, os jovens saindo. E ele falou, a gente só começou a gravar fita, cassete, para o povo poder levar para a sua igreja e cantar na sua igreja, para não precisar guardar na memória. Então, ele falou, e olha o que Deus fez, é isso, né? O que ia acontecer, por que a gente tem que acontecer, né? O que tem que acontecer é o cumprimento da vocação divina, né? Você quer falar, Ana? Sim, pode ter nada. Não, eu acho que é isso. Então, a gente vê relatos, ao mesmo tempo que... É o parâmetro, né? Se a gente olha para um diante do trono, a gente faz...
não chegamos, não. Mas se a gente olha para a realidade... Já fez gravação com 2 milhões de pessoas? Pois é. Não fez, né? Então, exatamente. Não, acho que ninguém... Exato. Então, assim, mas ao mesmo tempo, a gente vai nas igrejas e vê as pessoas cantando nossas canções. E eles falam, caramba, isso está me influenciando. Eu sou o líder do louvor daqui, isso está me influenciando a compor, a mudar o repertório da igreja e tal. Então, é complicado falar se aconteceu ou não, né? Mas acho que sim. Sim, Legal tem uma isso. coisa que eu acho que o Coletivo Candeeiro também influencia, que é a gente ver coletivos surgindo em outros lugares, como em São Paulo, como em Minas Gerais, pessoas que viram a iniciativa do Coletivo Candeeiro se juntando e criando a sua própria cena. Pensando assim, é possível, não precisa de gravadora, não precisa de dinheiro necessariamente. Isso. Né? E a gente, eu acho que agora isso que vocês estavam falando dos números, o artista precisa ter um cuidado de proteger o coração para não se deixar levar por isso, né? Porque isso que você falou, 5 mil ouvidos mensais, mas fulano de tal tem milhões, tem quase olha, a Gabriela 1 milhão. Rocha tem 2 milhões e não sei quanto. Aí você fala, putz, exatamente, 5 mil não é nada, mas né? assim, não perder essa sensibilidade de assim, sendo 5 mil, sendo 5 milhões, são pessoas te ouvindo. E isso é graça de Deus, porque isso não é algo que a gente sozinho conseguiria jamais, né? Isso é uma coisa que o Marco sabe, eu trabalhei com a Ana Paula muitos anos e uma coisa que ela sempre falou, aliás, a Ana encarava esse acontecer, durante muitos anos para ela era um peso, era um fardo. Hoje, ela, com maturidade, ela lida muito melhor, mas antigamente era um fardo, ela detestava ser reconhecida. Desculpa, Ana, estou contando. Era difícil, porque ela falava, poxa, eu só quero adorar Jesus, só quero... E não podia, as pessoas faziam uma histeria, onde quer que ela ia. Mas ela sempre falou, né, e eu acho que esses exemplos são muito legais para a gente, né, o que Deus espera. E cá entre nós, nem todo mundo tem uma estrutura de vida para aguentar uma exposição nesse nível. Deus sabe o que cada um aguenta. Deus sabe o que a Midian como artista, o que o coração dela aguenta, o que ele espera de você, né? Então, eu acho que isso é muito legal, isso protege o nosso coração. E é isso, né? Nunca perder esse chão da igreja local. O Marco falava isso, né? Acho que foi com o Fábio que eu falava esses dias. Antigamente, todos os ministros eram ligados a igrejas locais. Todos. Você sabia qual era a igreja do fulano. Você falava, fulano é da igreja tal. Às vezes gravava o disco com o nome da igreja, né? Hoje, alguns até têm, os maiores nomes até têm, mas é um negócio assim meio que só para não falar que não tem, né? Não está ligado. Você acha que isso importa muito para vocês, na vivência de vocês? Como o nosso tema hoje é a igreja local, o chão da igreja local, assim, estar na igreja local, envolvido no ministério, participando, convivendo com as pessoas. Isso importa muito, não apenas para a arte, isso importa muito para a vida cristã mesmo, né? Nós temos um mandamento divino que é de congregar. Congregar é um mandamento, não uma escolha. A gente não tem escolha. Graças a Deus, porque se a gente tivesse escolha, provavelmente na maioria das vezes a gente escolheria não congregar. Agora, é um fenômeno interessante que eu noto, mesmo dentro do candeeiro, a gente percebe isso, a dificuldade do relacionamento entre artista e igreja local. Esse é um relacionamento conflituoso, entendeu? E, enfim, eu não quero nem entrar nesse quesito, mas também não quero assim, justificar, né, vitimizar o artista, dizer que ele tem razão e não está conectado a uma igreja local. Não é isso, não quero vitimizá-lo, mas também não quero tirá-lo por um irresponsável que não tentou, entendeu? Tem muitas lideranças pastorais não sabem lidar com as demandas. Exatamente, né? E muitos artistas também não sabem lidar com a coisa da comunidade local. Então, isso é um assunto bem complexo, que dá pano para manga. Agora, é um fenômeno. A igreja parece que enfim, tem dificuldade com o artista com a igreja, isso gera toda uma confusão. Se você não se enquadrar naquele padrãozinho ali de música, feijão com arroz, se você começar a compor, a criar, a inventar, se você for um inventor, você vai ter sérios problemas. Pode incomodar, né? Pode. É isso aí. Gente, nosso tempo... Infelizmente, eu não consegui ouvir todo mundo. O Norton trouxe o celular, pelo menos, para a gente tirar a foto. Brincadeira. Brincadeira, Norton. Gente, eu quero incentivar vocês a ouvir. Como é que o pessoal pode descobrir todos vocês? Pelo Instagram do Candeeiro? O Instagram tem uma playlist no Spotify também, que é Coletivo Candeeiro. Nessa playlist temos todos os artistas e o próprio perfil do Coletivo Candeeiro no Spotify, que une todas as obras lá dentro. Então... Para vocês que nos assistem, fica aqui a tarefa de ouvir, conhecer esses que estão aqui, que foram apresentados, e muitos outros que não puderam estar aqui dessa vez, para conhecer o trabalho do Coletivo Candeeiro. Gente, obrigado, Deus abençoe. Meu desejo é que Deus multiplique mais o que Ele tem feito, levando vocês essa mensagem aonde quer que Ele chegue. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Obrigado. Isso aí, meu povo.
Olá, meu nome é Caio Zaleski, eu sou o gerente do multitracks.com.br. Eu quero te dar as boas-vindas a esta sessão. O multitracks.com.br é uma plataforma que oferece a ministérios de louvor ferramentas para que eles possam liderar a adoração com excelência. Antes da gente conversar e eu dividir algumas dicas com você, eu quero incentivá-lo a acessar multitracks.com.br/conferência para você baixar lá um PDF com tudo que a gente conversar aqui e então poder compartilhar com o seu ministério local. Você já deve ter participado de um culto em que você chega 1 hora antes ou um pouco antes e recebe o repertório num pedaço de papel poucos minutos antes de o culto começar. E o que acontece é que quando isso ocorre, a gente fica muito exposto a erros que podem acontecer durante o período de adoração, levando à frustração de todo o time. Eu quero incentivar você e seu ministério a definirem repertórios com antecedência. Eu costumo dizer que o Deus que está disponível no dia do culto também está disponível 2 semanas antes deste encontro. E se nós buscarmos a Deus pela vontade dele para este culto daqui a 2 semanas, com certeza nós teremos este repertório preparado com antecedência e vamos poder compartilhá-lo com o nosso ministério. Você pode compartilhar o seu repertório no grupo de WhatsApp do seu time ou até por e-mail, mas eu quero convidar você a acessar multitracks.com.br, criar uma conta, adicionar os membros do seu ministério e gratuitamente usar esta ferramenta para criar os seus repertórios. Isso porque você vai poder buscar numa biblioteca de mais de 14.000 músicas a versão exata, no tom exato, na ordem correta, para compartilhar a partir dali com o seu ministério, que é notificado via site. E com isso, o seu time vai poder chegar bem preparado para o culto de domingo. Bom, com repertórios definidos com antecedência, o próximo passo é garantir que o nosso ministério esteja preparado para o culto de domingo. Eu sempre gosto de pensar, e quero dividir isso com você, que nós como líderes de ministério podemos e até devemos oferecer aos nossos membros de time o máximo de ferramentas possível para que eles cheguem preparados para o culto de domingo. A gente sabe que ensaio não é lugar de tirar música. Isso vale a pena compartilhar com o seu ministério. O ensaio não é a hora de tirar música. No ensaio a gente passa unido tudo o que estudamos em casa. Então nós juntamos as nossas peças para ver como tudo fica. Mas a preparação de um ministro de louvor é feita em casa, com antecedência. E lembre-se, os repertórios foram entregues 1 semana antes do culto acontecer, dando assim aos nossos voluntários todo o tempo necessário para que eles possam estudar as músicas do culto de domingo. E daí você pode criar uma playlist com esse repertório, você pode compartilhar as cifras com o seu time, mas olha só, lá na minha igreja funcionava mais ou menos assim. A gente encontra uma cifra na internet, a gente compartilha a cifra com o time, só para descobrir depois que a cifra vem cheia de erros. E daí alguém precisa corrigir essas cifras para que a gente possa de fato usar. Pior ainda é quando a gente descobre que a cifra estava errada no ensaio. Já aconteceu com você? Lá no multitracks.com.br nós temos escritores de cifras profissionais, o que é muito legal. Então, esse repertório que a gente criou, ele vem com ele todas as cifras super precisas, porque nós temos esses profissionais que escrevem as cifras tendo acesso aos áudios da gravação original separados, então elas são ótimas. As cifras vêm com notas do diretor musical, do tipo entra a guitarra, sai a bateria, fica só as vozes. As cifras também contam com filtros como capotraste, tonalidade. Se você prefere o sistema de acordes ou de numerais, tudo isso você pode definir quando você está construindo essa cifra e compartilhá-la com todo o seu time. Além disso, você tem acesso dentro da plataforma ao Ensaio Mix. O que é o Ensaio Mix? É uma plataforma de áudio onde você pode ouvir a música que você vai cantar domingo no tom que a sua banda decidiu tocar, mesmo que ele seja diferente da gravação original, que é muito legal.
Então vamos supor que na plataforma de streaming a gente ouve a música em Lá maior, mas na nossa igreja nós vamos tocá-la em Si bemol. E você pode ouvir a música em Si bemol com o seu instrumento mais alto do que todos os outros instrumentos. Ou até sem o seu instrumento na mix. Vamos lá. O seu baterista, ou se você é baterista, você sabe que praticar em casa é um desafio, porque a bateria está sempre presente no áudio da música. Com o ensaio mix, você pode tirar o som da bateria da música, colocar o fone e tocar em casa para valer, sendo a bateria dessa música. E olha só, o multitracks.com.br criou um único aplicativo que une cifras e áudios de ensaio nele. O nome desse aplicativo é Chart Builder e está disponível na sua loja de aplicativos favorita para que você chegue sempre preparado no culto de domingo. Então vamos lá. O repertório que foi definido há uma semana pelo líder do seu ministério automaticamente aparece no seu aplicativo, onde você tem o nome da música, a versão da música, no tom correto, com a cifra e a letra correta e com os áudios para que você pratique em casa e chegue domingo estudado, pronto e pronta para adorar a Deus, sem se preocupar com os improvisos ou com as dificuldades que a gente tem quando precisamos confiar na nossa memória. É claro que isso não vai tirar a necessidade da passagem de som, do ensaio e de tudo mais, mas na realidade todas essas ferramentas vão potencializar o seu ministério de adoração a focar no que realmente importa, que é na música, na adoração e nas pessoas. Se a minha primeira dica é definir repertórios com antecedência, a minha segunda dica para o seu ministério é prepare-se em casa. E quem sabe com a ajuda do aplicativo Chart Builder. Para que nós possamos então, queridos, ter ministrações excelentes. E essa é a minha terceira dica. Para que você tenha ministrações excelentes no seu ministério, você já está meio caminho andado, talvez até mais, porque você já sabe qual é o repertório, você está com o repertório tirado e todo mundo chegou preparado. Agora, já deve ter acontecido com você de você ouvir uma música no Spotify, ou na Deezer, ou na Apple Music, e sentiu a presença de Deus, às vezes dirigindo, às vezes na condução, e falou, nossa, essa música na minha igreja vai ser incrível, vai ser uma música maravilhosa, eu tenho certeza, porque, cara, uma música sensacional. E daí a gente toca a música, a gente chega no domingo, a gente toca a música e a gente percebe que a música ficou meio xoxa, sabe? Ficou pequena e a gente fica frustrado, a gente já pensa, tem alguém em pecado aqui, é por isso que a música não está decolando, ou a gente fica triste porque o que a gente tinha planejado não aconteceu. E você sabe que hoje em dia, quando a gente olha uma música e abre ela no multitracks.com.br, a gente vê a multitrack, a gente percebe que essa música tem, na realidade, 20 instrumentos. Só que no nosso púlpito a gente tem 5, 6, 7 membros. Como que a gente vai conseguir reproduzir no púlpito da nossa igreja uma música do tamanho sonoro dela, né, da gravação original, que originalmente tinha lá 20 instrumentos com 5, 6 ou 7? É bastante complicado. Eu costumo dizer que a gente tem duas opções. Ou a gente faz uma versão acústica da música, então a nossa banda faz uma releitura dessa música original que a gente ouviu ou assistiu no YouTube, ou a gente usa recursos tecnológicos para suprir a ausência de instrumentos que a gente não tem no nosso púlpito. E é aí que entram as multitracks. Eu não sei se você já ouviu falar de multitracks, mas multitracks são os arquivos que formam uma música, todos separados, que podem tocar junto com o seu ministério e completar o som da sua banda. Então imagine que você, com a sua banda de 6, 7 membros, como é também na minha igreja, começa a ter a possibilidade de adicionar sons de cordas, de percussão, de loops eletrônicos, de vozes que não estão lá e assim por diante. Eu sempre gosto de pensar no culto de Natal, que a gente, com as tracks, conta com sons de sinos, de harpa, de elementos percussivos típicos dessa época natalina que transformam o nosso ministério. As multitracks completam o som da sua banda, que, lembre-se,
está bem preparada porque recebeu com antecedência o repertório e estudou em casa. Então, quando chega no culto, conta com o metrônomo, conta com as tracks e aí sim tem um som excelente. As tracks também podem substituir um músico que de fato está ausente no encontro da sua igreja. Na minha comunidade, por exemplo, às quartas-feiras nós temos um encontro semanal em que eu não tenho um contrabaixista. Todas as quartas a igreja não sente essa falta, porque a gente habilita o contrabaixo na multitrack e esse som chega no PA junto com os nossos instrumentos ao vivo. Olha só, o seu ministério está a poucos passos de ser ainda mais excelente no trabalho cristão. E eu espero que essas dicas possam, na realidade, te incentivar e não deixar que você desanime quando as coisas não estão indo como você imaginava. Se nós definirmos os nossos repertórios com antecedência e compartilharmos com o nosso time, lá via multitracks.com.br, o seu time vai ser notificado. E essa notificação vai chegar no celular dos membros da sua banda, que vão ter acesso a cifras dinâmicas precisas e áudios de ensaio com um instrumento individual de cada um aumentado na mix. E ao chegar na igreja, você vai poder inclusive utilizar o aplicativo Playback, que é a melhor forma de se usar multitracks para dar o play na track, exatamente como vocês tinham planejado, com toda a banda sincada, unida no metrônomo e contando com os áudios da gravação original, aqueles que a gente não tem no púlpito da nossa igreja, para completar o som da nossa banda. São 3 simples passos que podem transformar o seu ministério de adoração. E eu sei que se você está aqui assistindo a essa minha fala, é porque no seu coração há um desejo de servir a sua igreja e a Deus de maneira excelente. Vamos trazer o seu ministério a bordo dessa missão e conte com multitracks.com.br para fazer isso. Deixe-me mais uma vez te lembrar que se você acessar multitracks.com.br/conferência, você vai ter acesso ao PDF com todas essas informações que eu acabei de compartilhar com você, um pouco mais profundamente, com mais informações, com todas as dicas para que você possa compartilhar com o seu time e transformar a maneira que o seu ministério lidera a adoração. É o nosso desejo servir a sua igreja e esperamos poder estar ao seu lado daqui para frente, abençoando não só a sua banda e o seu time, mas toda a sua comunidade de fé. Um grande abraço, Deus te abençoe. Meu nome é Caio Zaleski, multitracks.com.br. Nós estamos juntos nessa missão. Deus abençoe você. Salve galera, estou passando para convidar você a se inscrever em uma das oficinas que faz parte da programação da 8ª edição do Workshop do IACA. Eu terei o privilégio de ministrar uma dessas oficinas e vou falar sobre prática de banda no ambiente do ensaio. Você que faz parte do Ministério de Louvor, da banda, da sua igreja, da sua comunidade, você precisa se inscrever para essa oficina, porque a gente tem muita coisa interessante e importante para conversar sobre esse assunto. Espero você! Olá, aqui é Andressa Marinoni, eu sou vocal coach, mestre em fonoaudiologia e musicista. Estou aqui para convidar você para participar da minha oficina que se chama As Demandas do Canto Cristão Contemporâneo. Nós vamos fazer um panorama, entendendo lá de trás como as coisas foram evoluindo até chegar aos dias atuais. Vamos ter aí um momento reflexivo no sentido de entender que a adoração contemporânea hoje tem sido tanto um fenômeno visual quanto auditivo. Então nós vamos nos debruçar também sobre aspectos funcionais da voz e estilísticos. Vem comigo! Lança o Presente Diário edição comemorativa de 25 anos. São 25 anos levando você mais perto da palavra dia a dia. Saiba mais em transmundial.org.br/presente diário. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Estamos já caminhando para o final dessa 8ª edição do Workshop IACA e eu espero que você esteja sendo tão abençoado quanto eu com tudo que tem acontecido aqui.
esse bate-papo, esse hashtag Adoração Especial, conversando com a Gislaine da Die Music, conversando com os meninos do Candeeiro, falando sobre realidades diferentes da igreja local, a missão da igreja local de uma forma global, de um olhar intenso, mas ao mesmo tempo profundo em outras áreas, em outras situações, em tantos contextos onde a igreja local pode atuar. E nessa noite eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês, quero fazer uma conversa. Eu tenho o privilégio de liderar uma igreja em plantação aqui em São Paulo, a IB Metrô, a Igreja Batista da Metrópole, e uma das grandes responsabilidades da minha vida é pregar todos os domingos. Eu encaro como uma enorme responsabilidade preparar o sermão todos os domingos, semana após semana. Já estamos aí desde abril de 2020, firmes e fortes, mesmo em meio à pandemia. Mas hoje eu não quero fazer um sermão aqui para vocês com pontos homiléticos perfeitos. Eu quero fazer uma conversa de um líder de adoração, de um pastor, de um cristão, de um irmão, para outros irmãos e irmãs, líderes de louvor, pastores, ministros, gente, homens e mulheres que Deus tem usado em todo o nosso Brasil, na área de música, na área de arte, para falar sobre adoração, pregar a palavra de Deus, sobre a importância. O tema que eu coloquei para mim mesmo foi Deus em meio a seu povo, a beleza da adoração da igreja local. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada pela adoração global. Como vocês viram nas minhas conversas aqui ao longo desses dias, dessas noites de programação, desde muito pequeno eu me apaixonei pela Integrity Music, eu me apaixonei pelo som de Ron Kenoly, eu me apaixonei pelo som de Don Moen, eu me apaixonei pelo som de Bob Fitts, Alvin Slaughter, portanto, muito antes de aprender a falar inglês, muito antes de sonhar conhecer essas pessoas, de ter amizade com essas pessoas, me apaixonei pelo som maravilhoso em espanhol do querido Marcos Witt, que tanto impactou a minha vida, e eu sempre amava a Hillsong. Eu descobri a Hillsong em 2003, quando em 2002, no Brasil, praticamente ninguém conhecia, nós não tínhamos os discos da Hillsong no Brasil, e eu tive a oportunidade de estar num evento no Rio de Janeiro com 17 anos, em 2003, que a Darlene esteve, Ruben Morgan e vários irmãos da Hillsong, Brian Houston, fundador da Hillsong, e me apaixonei. Meu sonho era ir para lá assim que eu terminasse o 3º ano, mas os caminhos de Deus foram diferentes. Eu não fui para lá, fui para o CTMDT, na primeira turma do Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, e o resto da história, muitos de vocês que me acompanham já sabem e já conhecem. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que eu amo o som da adoração global, eu amo o que Deus produz no mundo, conhecer, saber, ouvir, acompanhar. Hoje nós temos o YouTube, hoje nós temos o Spotify, hoje nós temos a Deezer, hoje nós temos tantas possibilidades de acompanhar quase que em tempo real o que Deus tem feito, tanto acesso ao que Deus tem feito ao redor do mundo. Mas isso não significa que a gente pode descuidar da beleza e da importância e do cuidado necessário com a adoração da igreja local. Se há algo positivo na pandemia, é que eu tenho certeza que todos nós percebemos quão importante, quanta falta faz a igreja reunida fisicamente, presencialmente. Nós que ficamos tanto tempo sem poder nos reunir presencialmente, em alguns lugares do Brasil foi e voltou, outras igrejas decidiram nem voltar, mas eu tenho certeza que todos nós fomos impactados por esse tempo difícil, complicado. Ainda estamos num tempo difícil de transição, de preparação, onde as coisas começam a melhorar pela vacinação. Mas todos nós, presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, neopentecostais, neocarismáticos, apostólicos, seja você da denominação que for. Se a sua igreja tem 5.000, 10.000, 5 pessoas, 20 pessoas, eu tenho certeza que você também foi impactado e sentiu falta, e refletiu, e pensou sobre quão importante é o culto da igreja presencial. Como eu agradeço a Deus pelas ferramentas que nós temos aqui disponíveis. Agradeço a Deus pelo YouTube, agradeço a Deus pelos recursos tecnológicos. Acho que as igrejas devem investir em tecnologia, as igrejas devem investir cada vez mais uma linguagem de comunicação online. Mas eu creio que todos nós concordamos que nada substitui
a reunião da igreja presencial e física, o estarmos juntos em comunhão. E aí eu queria refletir com vocês sobre algumas coisas tão importantes sobre a adoração da igreja local, sobre como nós devemos pensar, nós que somos pastores, líderes de louvor, ministros de louvor, gente que planeja o culto, que pensa o culto. Quantas vezes nós somos levados por ondas, nós somos levados por modas, nós somos levados por movimentos, e a gente não tem uma linha de condução, a gente não tem uma linha de intencionalidade, a gente não tem uma linha de pensamento que nos conduz, que nos molda, que nos mostra como a gente deve pensar o momento de adoração comunitária, quando a igreja de Jesus está reunida para adorá-lo. E isso é algo que deveria estar ocupando os nossos debates, as nossas discussões, as nossas conversas, os nossos pensamentos. Um culto bom, um culto bíblico, um culto que comunique com as pessoas, um culto que seja atrativo para as pessoas no sentido de que as pessoas se sentem realmente cultuantes, participantes, ao mesmo tempo que o nome de Deus é glorificado, ao mesmo tempo que o nome de Deus é exaltado, ao mesmo tempo que a igreja é levada a entender a sua missão e a cumprir a sua missão. Esse culto não acontece por acaso. Esse culto precisa ser moldado em torno da palavra. Esse culto precisa ser moldado em torno do evangelho. E isso precisa haver intencionalidade da nossa parte, de sempre repensar, pensar, refletir, conversar, ouvir outras partes, ver o que Deus está fazendo em outros lugares do mundo, ver o que Deus está fazendo na vida de outras igrejas, de outras comunidades, mas a partir da minha realidade, aonde Deus me plantou, na comunidade onde Deus me plantou, no bairro, na cidade, onde Deus colocou você e a sua igreja, a sua comunidade local. Você precisa refletir, pensar e entender aquilo que Deus quer construir. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 126. O Salmo 126, famoso salmo, escrito pelos israelitas quando estavam durante o cativeiro babilônico. Os judeus foram levados, Isaías, Jeremias alertaram, devido ao seu pecado, devido ao seu afastamento do Senhor. Eles foram levados para a Babilônia em cativeiro durante 70 anos, debaixo do domínio de Nabucodonosor, que foi usado como instrumento por Deus para trazer juízo para Israel. Depois o próprio Nabucodonosor e a própria Babilônia sofreram o juízo de Deus através de outro império. Mas aqui nós encontramos os judeus em terra estranha, o templo destruído, a Arca da Aliança sumida, desaparecida, até hoje não se sabe, embora o Indiana Jones disse que a encontrou, a gente não sabe pela história oficialmente o que aconteceu com a Arca da Aliança, nunca mais foi mencionada na história bíblica, e eles estavam em terra estranha. E aí nós encontramos o Salmo 126 que diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aqui nós vemos os israelitas voltando do exílio e falando que quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor os trouxe de volta, a boca deles se encheu de riso e de cantos de alegria. E por que é tão importante quando a gente fala dos cantos de alegria que se encontram em Sião, que se encontra em Sião? Porque a gente entende pelos salmos, nesse contexto de exílio, que há um canto que é pertinente a Sião. Há um canto do povo de Deus que só pertence a Sião. O outro salmo que foi escrito, que eu mencionei, durante o tempo do exílio, ele diz: os nossos captores pediam que nós cantássemos o cântico de Sião, e eles se colocam, diz o salmista, nas beiras dos rios, à margem dos rios da Babilônia.
E eles responderam: como nós podemos cantar o cântico de Sião em terra estranha? Agora que o Senhor cumpre a sua promessa, e 70 anos depois, e aqui a história é longa, há 3 levas de volta, ao papel de profetas, ao papel de sacerdotes, ao papel de líderes civis como Esdras, Neemias, Ageu e tantos outros que foram usados por Deus nesse tempo de volta da Babilônia para Jerusalém. E há tanta coisa que acontece. Mas agora que eles voltam, eles dizem: a nossa boca se encheu de riso. A nossa boca se encheu de um novo cântico. De um novo cântico. O cântico que pertence a Sião. Veja bem, o que é Sião? Sião é Jerusalém. É um monte em Jerusalém, onde foi construído o Templo de Salomão. Aonde o Templo de Salomão foi erguido. E a maior parte dos estudiosos bíblicos, da geografia bíblica, diz que Sião é o mesmo monte onde antigamente era chamado de Monte Moriá, que foi exatamente onde Abraão quase sacrificou Isaque como pedido de Deus, como uma resposta ao pedido de Deus, e Deus disse: Abraão, não sacrifique o seu filho, porque Deus proverá para si um cordeiro. É esse mesmo monte onde, muitos anos e séculos depois, foi construído o Templo de Salomão. E ali naquele templo, antes do templo, foi colocado por Davi a Arca da Aliança, numa tenda. Davi queria construir o templo, e você sabe, ele não pôde construir o templo, porque Deus disse que havia muito sangue em suas mãos, então deixou a tarefa para seu filho Salomão. Mas Davi já tinha instalado a Arca da Aliança numa tenda, e em volta da tenda havia colocado levitas, músicos. Nem todo levita era músico, por isso que não vem com essa bobeira de dizer que levita é sinônimo de músico. Isso é uma outra história, mas não caia nessa balela. Os levitas, que eram de famílias musicais, mestres musicais, de Asaf, Emã, Jedutum, Davi separa essas famílias entre todos os levitas e os coloca em turnos ao redor da Arca da Aliança, para adorarem ao Senhor com música. E Davi estabelece um novo tipo de música em torno da Arca da Aliança. O tabernáculo continua existindo com sistema sacrificial em outro lugar, que depois esse culto volta a ser unificado da arca e dos sacrifícios com o tabernáculo dentro do templo. Quando Salomão, então, constrói o templo e inaugura o templo, e a glória do Senhor enche aquela casa. Mas em Sião, que é o lugar da morada de Deus nos Salmos, aonde Davi estabelece a Arca da Aliança. Lembre-se, a Arca da Aliança não é um símbolo da presença de Deus. A Arca da Aliança, naquele momento, era o lugar onde a presença de Deus habitava, onde as asas dos querubins se tocavam. Os querubins que estavam de costas um para o outro, na tampa da arca, no lugar chamado propiciatório, onde as asas se tocavam. A presença de Deus se manifestava. A presença de Deus estava ali. E ali, então, Deus habitava a partir da arca, no meio dos louvores do seu povo, como diz o Salmo. Deus habita em meio aos louvores do seu povo, literalmente na arca, em torno do louvor dos levitas, representando todo o povo de Israel. E Deus habitava em meio ao seu povo, em Sião. Por isso que há um cântico que pertence a Sião, porque esse cântico é feito na presença de Deus. Esse cântico é feito diante da glória de Deus. Esse cântico é feito diante da manifestação da presença de Deus. E aí eu quero que você preste atenção que há a dimensão temporal do passado, do presente e do futuro nesse salmo que nós lemos. O Salmo 126, no versículo 2, diz: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. E aí no 3 ele confirma: sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Guarde isso. A adoração que olha para o que Deus fez no passado. E aí, no versículo 4, agora ele faz uma oração em adoração pelo presente. Senhor, restaura-nos. Olha o tempo verbal no presente. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E há uma dimensão que olha para o futuro, uma dimensão chamada uma dimensão escatológica. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão.
colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Preste atenção. Aí você fala, o que tem a ver essa adoração de Israel no Antigo Testamento conosco? Hoje, Igreja de Jesus Cristo. Primeira coisa, as nossas igrejas não são templos no sentido como era o templo de Salomão. As nossas igrejas são muito mais parecidas, nossas igrejas locais são muito mais parecidas com o papel das sinagogas, que foram desenvolvidas no chamado período interbíblico, foram concebidas e se multiplicaram nos 400 anos, chamado de silêncio profético entre Malaquias e o início dos evangelhos. As nossas igrejas são muito mais parecidas com o papel das sinagogas do que propriamente do templo de Salomão e do segundo templo depois. Então, eu não estou falando das nossas igrejas como templo nesse sentido, um lugar sagrado, onde a presença de Deus habita. Porque na igreja do Novo Testamento, a gente tem a revelação de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Agora há um novo templo, há uma nova forma de Deus habitar no meio do seu povo, uma nova revelação, uma nova forma de relacionamento trazida pela encarnação, morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas veja só, assim como há um cântico que pertence a Sião, e eu me lembro que eu aprendi isso há tantos anos atrás, quando eu li no livro do querido Marcos Witt, que ele fala, há um cântico dos salmistas de Sião, há um cântico dos sionistas, ele fala, não no sentido hoje usado para falar sobre Israel, mas daquele que nasceu em Sião. Há um cântico que pertence diante da presença de Deus. Há um cântico que é feito diante da presença de Deus, no caso de Israel, diante da arca, no templo, na tenda de Davi, no tabernáculo de Davi. Há um cântico que só pode ser feito lá, que não pode ser feito no exílio, que não pode ser feito em terra estranha. Numa das gravações do podcast #Adoração, nesse período de pandemia, eu tive o privilégio de gravar com o Cacau Marques, que é pastor em Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo, escritor, enfim, um cara que tem abençoado muitas pessoas através do BTcast, do meu amigo Rodrigo Bibo, e um cara maravilhoso. Gravei com o André Costa, da banda Canto Verbo, e com o Rodrigo Soeiro, que já esteve aqui conosco. A gente estava conversando sobre culto online, culto. E uma das coisas que o Cacau falou, e eu concordei muito, porque eu também já tinha pensado, é que esse período de pandemia para ele lembrou um tempo de exceção como Israel, os judeus no exílio da Babilônia. E aí, meus irmãos, nós vivemos esse tempo de exílio, esse tempo de afastamento necessário, esse tempo de distanciamento, esse tempo incomum na história da igreja no mundo. Mas há um cântico que pertence somente em Sião. Há um cântico que pertence à igreja reunida. Há um cântico que pertence ao novo templo. E o novo templo agora no Novo Testamento é cada cristão nascido de novo. Mas é muito mais do que isso. Ao mesmo tempo que cada cristão é um templo, como a palavra nos revela, o apóstolo Paulo diz, acaso vocês não sabem que vocês são templos do Espírito? Mas ao mesmo tempo, de uma forma poderosa, e o Novo Testamento nos ensina através de Paulo, através do próprio Cristo, através de Pedro, de que cada cristão é uma pedra, Pedro diz, e nós formamos um edifício espiritual, ou seja, nós somos pedras vivas, cada um de nós, e a igreja no mundo inteiro, a igreja, como diria Agostinho, a igreja invisível de Jesus, aqueles que são nascidos de novo, não a instituição, não as denominações, aqueles que fazem parte de uma só igreja, a igreja invisível de Jesus Cristo. Essa igreja compõe um grande templo de adoração a Jesus. E há um cântico que pertence somente a esse templo, há um cântico que pertence a essa igreja, há um cântico que pertence a esse povo. Hebreus nos diz e nos mostra que quando a igreja de Jesus se reúne, ele diz, nós não subimos mais a Sião terrena, mas como povo de Deus, agora pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nós entramos na Sião celestial. Isso significa, meus irmãos, que quando nós nos reunimos, cada um de nós, nas nossas igrejas, seja em Fortaleza, seja em Porto Alegre, seja em Belo Horizonte, seja com 5 mil, 10 mil, 50 mil, 50 pessoas, se estamos em 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, nós não temos que estar no lugar sagrado, no nosso templo,
mas nós entramos no lugar sagrado, porque todos nós entramos no mesmo templo, o templo verdadeiro, onde Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e Ele com seu sangue abriu o caminho. Nós entramos pela Sião celestial, e nós adoramos agora o Cordeiro de Deus, e é um cântico que pertence aos remidos de Cristo, aos remidos de Deus, que entram na Sião celestial, diante do trono da graça, segundo Hebreus, e nós o adoramos, diante do trono encontramos graça e misericórdia. Há um cântico que pertence aos remidos de Sião. Há um cântico que pertence à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Há um cântico que é cheio do Espírito de Deus. Como é que você está dizendo isso? O apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 18 e 19, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí muita gente fala, o enchimento do Espírito é sinônimo, produz coisas parecidas com a embriaguez. Não, o apóstolo Paulo está falando justamente ao contrário. Há uma perda de controle na embriaguez que não há no Espírito, no enchimento do Espírito. Por isso o enchimento do Espírito é superior à embriaguez com vinho. E como que a igreja cheia do Espírito se manifesta? Ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. A igreja cheia do Espírito canta, mas canta um cântico que não é um cântico comum, não é um cântico terreno, não é um cântico ditado pela moda, não é um cântico ditado pelas gravadoras, não é um cântico ditado pelo que faz sucesso do YouTube, não é um cântico simplesmente terreno. Todas as ferramentas são importantes. A gente vai ter amanhã aqui uma oficina com o Ari Júnior falando sobre prática de banda, organização de ensaio, com a Andressa falando sobre canto. Tudo é muito importante, mas há algo muito mais profundo que pertence à igreja de Jesus, que há uma realidade espiritual no cântico da igreja, na reunião da igreja, na adoração da igreja local. Que a igreja cheia do Espírito, que canta, que ora, que ensina, que permanece na palavra, como diz Atos capítulo 4. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4 são dois textos muito parecidos que diz que a igreja cheia do Espírito, a igreja primitiva, cheia do Espírito, permanecia no ensino dos apóstolos, no partir do pão, ou seja, na comunhão e na celebração da ceia, nas orações. E nós sabemos agora por Paulo, em Efésios 5, que essa igreja cheia do Espírito, ela canta entre si, falando uns aos outros. Como que nós precisamos de uma dimensão coletiva do culto novamente recuperada. Meus irmãos, que essa pandemia tenha nos servido de grande alerta. Nós precisamos uns dos outros, nós cultuamos uns com os outros. Chega de lugares escuros, chega de cultos individualistas, chega de eu, para mim, Deus veio para mim, promessa para mim, Ele fala comigo, eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu sou poderoso. Hoje eu recebi uma mensagem de um querido amigo, também pastor, falando, o que você acha dessa música aqui? Ela é linda, mas aqui... E o coro da música fala, porque Deus é fiel a mim. E aí eu falei para ele, o verso 1 e o coro são extremamente eu. Eu falo de Deus, mas o foco principal não é Deus, é como Deus faz algo por mim. E aí no fim, a gente consegue transformar isso, que eu sou mais importante que Deus. Parece que Deus tem um privilégio de me ajudar. Deus tem um privilégio de me abençoar, porque eu sou o grande cara. Eu espero de coração que a pandemia tenha nos feito enxergar como nós precisamos recuperar a dimensão coletiva do culto, de adoração da igreja. Como nós precisamos recuperar a dimensão coletiva de cantarmos uns aos outros. E há um mistério que quando nós fazemos uns aos outros, nós estamos fazendo a Deus. A adoração a Deus não exclui a dimensão do um ao outro, da comunhão, da coinonia entre a igreja de Jesus. E essa igreja cheia do Espírito, ela canta, mas ela canta um cântico cheio do Espírito. A grande discussão entre comentaristas sobre o que significa de fato, o que Paulo está falando sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. E há uma interpretação que diz que o espiritual, ele qualifica todos os outros substantivos, né? Um adjetivo que qualifica todos. Então, há salmos espirituais, hinos espirituais e cânticos espirituais. O fato é que salmos, hinos e cânticos são feitos no Espírito, que permeia essa igreja, que enche cada cristão. E esse cântico de Sião, que enche as nossas vidas, e Ele nos faz trazer um cântico poderoso, que é feito ao Senhor, que transforma, que enche.
não é um cântico da moda para fazer um oba-oba, para mostrar como eu sou lindo, para mostrar como eu sei cantar, para fazer um oba-oba nas nossas igrejas. É um cântico que pertence a Sião. Num texto muito similar a esse de Efésios 5, 18, 19, em Colossenses 3, 16, o apóstolo Paulo repete essa ideia de que nós devemos cantar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas ao invés de falar que isso é fruto de uma igreja cheia do Espírito, Paulo diz que isso também é fruto de uma igreja onde a palavra de Cristo habita ricamente. Ele diz, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. E como que a palavra de Cristo habita ricamente em nós, quando nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais? Meus irmãos, o desafio para nós é sermos uma igreja cheia do Espírito, e onde o Espírito está, a liberdade, não para você fazer loucura, não para você jogar água na cabeça do outro, para você fazer uma voadora no outro, tanta maluquice que a gente já viu por aí. Onde o Espírito do Senhor está, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, há liberdade para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo. Não há véu, não há impedimento. E aí a palavra de Cristo habita ricamente no meio de nós. Por isso, aqueles que cantam em Sião, aqueles que cantam diante do Cordeiro, eles conhecem a Deus, eles conhecem em Sião. A ideia nos Salmos, no Antigo Testamento, é que em Sião haveria o ensino da lei. Isaías 2 diz, subam todas as nações a Sião. Subam a Jerusalém, Jerusalém ficava no alto em Israel, subam a Jerusalém e a Sião para que haja o ensino da lei do Senhor. Não há adoração sem o ensino da palavra, não há adoração desconectada da palavra, e não há adoração desconectada da palavra, e não há palavra desconectada do Espírito. O Espírito, a palavra e a lei de Deus, a palavra de Deus, são uma coisa só. São uma coisa só. James Smith, no seu livro Desejando o Reino, na verdade na sua trilogia, principalmente nos 2 primeiros, no Desejando o Reino, Imaginando o Reino, ele defende, e cada vez mais tem se levantado autores e pessoas defendendo a mesma coisa, o Mike Cosper no Ritmos da Graça, tantas pessoas têm escrito, falado sobre como o culto cristão é o grande local de formação teológica da vida cristã. Por isso, meus irmãos, não é o contrário. É um culto cristão cheio da palavra, é um culto cristão cheio do Espírito, é um culto cristão construído em torno do Evangelho e da palavra, que nos ensina como sermos cidadãos de Sião em meio à terra estranha. A diferença do exílio é que quando nós nos reunimos, nós entramos em Sião, mas nós vivemos o nosso dia. Eu não estou querendo criar uma dualidade aqui. Nós ainda não estamos em Sião plenamente. Nós ainda não vivemos na Nova Jerusalém. Nós ainda esperamos a volta de Jesus, ainda esperamos o cumprimento do reino de Deus na sua plenitude. Ou seja, nós já experimentamos a antecipação do reino de Deus, mas nós ainda vivemos em terra estranha como peregrinos. E é no culto cristão que nós aprendemos, formamos os nossos hábitos, como diz a linguagem do James Smith, nós formamos os nossos desejos do coração, como adoradores que amam o Senhor, adoradores que adoram o Cordeiro de Deus que está em Sião, onde Jesus Cristo, nesse culto dirigido nos céus, ele é adorado como Deus, mas ele também ele é o celebrante como Filho do Homem. Cristo Jesus opera um papel duplo. Ele é adorado como Cordeiro de Deus, como Deus, e ele é o primeiro a puxar o grande coro. Cristo Jesus é o líder de louvor no culto celestial. Hebreus capítulo 1, ele diz, o autor coloca na boca de Jesus uma palavra dos Salmos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome em meio à congregação. Cristo Jesus é esse que declara o nome do Pai, que declara o nome de Deus em meio à congregação. Ele é o que puxa o coral celestial em adoração a Deus. Nós fazemos parte desse coral, nós estamos juntos, a palavra de Cristo habitando, o Espírito permeando a igreja, formando em nós o caráter, o hábito, o amor, o desejo de verdadeiros adoradores. Por isso que o culto cristão não pode ser um amontoado de música de qualquer jeito, não pode ser uma pregação de qualquer jeito, não pode ter qualquer tema, ele tem que ser pensado intencionalmente, planejado com cuidado, com carinho. Eu tenho gastado muito tempo da minha vida ensinando pessoas o que eu creio ser algo que transforma a vida das pessoas no entendimento sobre o culto cristão. Eu me dediquei no mestrado a estudar isso, para a gente ter um culto cristão de maior qualidade,
para a gente ter um culto cristão que vai promover, que vai trazer pessoas, vidas, pessoas, cristãos que vivem uma vida cristã de maior qualidade, que realmente vão ensinar às pessoas o que significa nascer em Sião, ser de Sião. E aí, se você se lembra, lá no início eu disse que no Salmo 126 ele aponta para o que Deus fez, grandes coisas fez o Senhor por nós. No 4 ele apresenta o presente, Senhor, restaura-nos. E ele apresenta o futuro, dizendo, aquele que semeia com lágrimas voltará com alegria. A mesma coisa acontece no culto da igreja do Novo Testamento. Deveria acontecer no seu culto, no meu culto. Nós adoramos a Deus pelo que Ele fez no passado. Há uma dimensão que olha para o passado. A gente louva a Deus pelo que Ele fez. E Israel tinha 3 grandes marcos para louvar a Deus na sua história. A criação, então, quantos salmos e quanta coisa falava sobre a criação. Os céus proclamam a glória do Senhor, diz o Salmo 19. Israel louvava a Deus pela libertação do Egito. Quantos salmos falam? Nos tirou do Egito, saímos do Egito, fomos livres do Egito. E Israel louvava pelo livramento do exílio da Babilônia. Como esse salmo que nós lemos. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele nos trouxe de volta a Sião. A igreja de Jesus tem algo um pouquinho melhor para louvar. Além de tudo isso, nós ainda podemos louvar pelo livramento em Cristo Jesus, pela libertação final, pelo verdadeiro êxodo, pela verdadeira libertação. Então nós olhamos para tudo isso que Deus fez ao longo da história. E aí nós louvamos a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez no passado. Ao mesmo tempo que nós olhamos para a nossa situação hoje, sabemos que somos estrangeiros em terra estranha, porque nós aguardamos o reino de Deus. Isso não significa que você tem que ser uma pessoa esquisita, chata, viver numa bolha gospel, não tem nada a ver com isso. E se você tiver interesse, eu tenho pregado sobre isso ao longo de muitos sermões na IB Metrô, no nosso canal no YouTube, você pode procurar e ouvir melhor. Não significa que eu vou viver como um estranho, mas significa saber que os meus desejos, a minha cidadania, os meus hábitos, o meu objetivo de vida não é ditado pelas leis desse mundo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não tomem a forma deste mundo. Isso é a renovação da mente. Ao mesmo tempo que o culto da igreja local também tem a dimensão escatológica, ele anuncia o reino de Deus que ainda virá, ele anuncia a volta definitiva do Messias, ele anuncia que nós ainda um dia cultuaremos, não mais agora entrando espiritualmente em Sião, mas estaremos corpo e alma em Sião, diante do Cordeiro, na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém que descerá e redimirá toda essa terra, e aí nós estaremos com remidos de todas as línguas, tribos e raças, todos os povos e culturas diante do Cordeiro de Deus, cantando, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, riqueza, sabedoria, tudo pertence a Ele. Então nós anunciamos o reino de Deus que ainda virá, nós nos lembramos que o nosso ponto final não é aqui nessa terra, nós nos lembramos que há algo mais. Como C.S. Lewis tão lindamente, eu quero aqui indicar para você, nos lembra e nos ensina no maravilhoso livro dele, chamado Grande Divórcio. Há uma vida que é mais viva do que essa que nós vivemos aqui, é uma realidade maior, mais real do que essa que nós vivemos aqui. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos entretemos aqui com as coisas daqui, a gente se perde, os desejos são voltados para cá e a gente se esquece da dimensão da eternidade. O nosso culto local, o culto da sua igreja local, seja ela de qual vertente teológica for, o culto da minha igreja local, deve anunciar o que Deus fez no passado, deve preparar os cristãos para viver o hoje. Senhor, o Salmo 126 diz, Senhor, restaura-nos. Nós devemos estar preparados para viver a restauração, a santificação, sermos cheios do Espírito, termos a palavra de Cristo habitando no Novo Testamento, perseverarmos no ensino, nas orações, nos ensinos dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, na comunhão, cheios do Espírito, e termos o nosso coração voltado para aquilo que ainda virá. Lembrar o nosso coração de que nós não somos cidadãos dessa, como diria o falecido, saudoso irmão Lázaro, ainda bem eu vou morar no céu. Se isso não for escapista, aquela ideia de eu vou desprezar essa vida porque a minha vida é lá no céu, eu não vou cuidar do mundo porque a minha vida é no céu,
Isso tem uma dimensão muito saudável, de que a gente se lembra que aqui não é o ponto final. Nós temos vida e vida abundante. Nós temos a fonte da água viva, de água da vida. Nós temos a vida eterna e abundante pelo novo nascimento, pela ressurreição de Cristo Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, que ressuscitou primeiro, segundo 1 Coríntios 15, e um dia vai nos ressuscitar. Então, meus irmãos, o meu desafio para você é que você valorize o culto da sua igreja, que você queira viver tudo isso. O que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, um culto que tenha ordem e decência, um culto que tenha inteligibilidade. Eu até escrevi no meu Instagram, lá no @renasmarinoni, se você quiser ver alguns posts atrás sobre isso. O culto cristão tem que ter, tudo tem que ser inteligível. A gente tem que pensar nas pessoas, mas acima de tudo, esse culto tem que ser cheio do Espírito. O apóstolo Paulo fala isso. Eu orarei com o Espírito, cantarei com o Espírito, profetizarei com o Espírito. Haverá edificação em torno da palavra, da oração, da perseverança dos santos, juntos, em comunhão. Mas isso não acontece sozinho. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos pensar, nós precisamos definir a linguagem, e essa linguagem é definida a partir da Escritura, e aí eu tiro da Escritura para o meu tempo, e como é que eu posso fazer essa transição sem ferir a Escritura? Que cânticos eu vou cantar que trazem a palavra de Cristo? Meus irmãos, a gente não pode cantar qualquer porcaria. Nós temos tantas músicas boas disponíveis, que a gente não deve... Eu tenho dito isso a meus alunos, nas mentorias, nas consultorias, nos cursos e palestras. Cante música nota 8 para cima e vai sobrar música. Não se contente com música 7, 6, 5. Se você der uma nota para a sua música, se você tiver critérios, uma música que reflita a palavra, que encha a igreja da palavra de Cristo, que reflita o Espírito de Deus, para que nossos cultos realmente edifiquem e formem, como eu disse, o culto é o local de formação principal da vida cristã, para que forme cristãos de qualidade, cristãos cheios do Espírito, cheios da palavra, conscientes da missão de Deus, que a partir da igreja local vão olhar para o que Deus está fazendo no mundo, sem perder a realidade do que Deus quer fazer no seu bairro, na sua rua, no seu país, na sua cidade. Esse é o nosso desafio. O IACA existe para tentar trazer ferramentas para ampliar essa conversa, esse debate. Tantas pessoas Deus tem levantado, tanto material de qualidade, tanta literatura de qualidade nós temos disponível. Leia, se dedique, cresça. Seja nos cursos do IACA, seja nos livros publicados pelas nossas editoras parceiras, seja por autores nacionais, por autores de fora, não importa. Leia coisa de qualidade, ouça coisa de qualidade. O podcast #Adoração, tantos outros podcasts, como eu citei aqui o BTcast, tantos outros que têm sido produzidos com qualidade, tantos irmãos piedosos, de homens e mulheres de Deus que têm produzido coisas de qualidade para ajudar nessa caminhada. Você não está sozinho. Nós queremos caminhar junto com você. No encerramento dessa 8ª edição, dessa parte da programação da noite, sem esquecer que amanhã nós vamos ter as oficinas, inscreva-se se você ainda não se inscreveu, compartilhe com alguém, será um tempo muito especial. Nesse encerramento, nosso desejo como Instituto de Adoração, Cultura e Arte, o nosso desejo como cada um desses preletores, cada um desses convidados e tanta gente que Deus tem levantado, é que você entenda o poder de Deus que corre na igreja local. O poder transformador do Evangelho, que é a única coisa que transforma completamente o caráter de alguém, a vida de alguém, a história de alguém, o rumo da vida de alguém. Que transforma as nossas vidas, que nos une, que nos mostra a missão. E que nós possamos valorizar a missão da igreja local. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Hoje e até o dia da volta de Jesus. Que a gente cumpra essa missão.
Eu espero que você tenha aproveitado cada uma dessas noites. Nós não vamos tirar do YouTube. Você pode ver e rever tudo isso que foi falado, ensinado aqui em cada uma dessas 3 noites. Eu espero de coração que cada uma dessas palestras, dessas conversas, desses louvores tenha edificado a sua vida, te dado coisas para pensar, te gerado crises boas para você falar, caramba, eu preciso realmente de algo impactante na vida da minha igreja, na minha vida pessoal, no nosso ministério. Conte conosco nessa jornada. Eu quero aqui, nesse final, agradecer cada um dos nossos parceiros que amam a igreja local, que se dedicam a igrejas locais em todo o Brasil, que produzem para a igreja local, a Rádio Transmundial, Casa na Árvore Produções, através do Cadinho, produzindo e dando voz e levando esse conteúdo para tanta gente. A editora Thomas Nelson, que tem publicado tantas coisas maravilhosas, a multitracks.com.br, que tem possibilitado que tantas igrejas pequenas, que têm poucos voluntários, como a IB Metrô, que é uma igreja em plantação. Lá na IB Metrô a gente usa a Multitracks várias semanas, porque temos poucos voluntários, essa é a realidade da maioria de nós. E a Multitracks tem abençoado tantas igrejas locais, comunidades locais. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ora pelo IACA. Como você pode apoiar o IACA? Você pode apoiar o IACA orando pelo IACA, pelo trabalho do IACA. Você pode apoiar o IACA seguindo a gente lá no Instagram, no @IACABrasil, acompanhando os nossos conteúdos do hashtag Adoração, no nosso canal no YouTube, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Você pode apoiar se inscrevendo nos nossos cursos. Agora em agosto vamos começar uma nova turma do IACA Express. Você pode apoiar financeiramente, se Deus tocar no seu coração e você quiser fazer uma oferta para o nosso trabalho. Mas o mais importante é que estamos juntos, lutando pela igreja local, lutando por um culto mais bíblico, mais contemporâneo, que comunique com as pessoas, que traga a mensagem transformadora do Evangelho para o século XXI. Aqui no Brasil, e aonde Deus quiser te usar, e aonde Deus estiver falando, entre as nações da terra. Eu quero agradecer a cada um dos nossos preletores, a Purples, a Die Music, o Candeeiro. Eu quero agradecer ao Bob Fitz, Rodrigo Soeiro. Quero agradecer a você que esteve aqui conosco em cada uma dessas noites. O nosso desejo, a nossa oração é que Deus te abençoe e faça você amar cada vez mais o Evangelho, a igreja local e o povo de Deus e a missão de Deus para cada um de nós nesse mundo. Um grande abraço. Até o nosso próximo evento. E não se esqueça, amanhã, dia 21, a partir das 14 horas, as oficinas maravilhosas do 8º Workshop IACA. Um grande abraço e até a próxima.